Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou falar sobre o cisto sebáceo, muitas vezes conhecido como quisto, cisto epidérmico, cisto pilar, aí tem outras formas que é conhecido, né? A primeira coisa para você ter ciência é se realmente você tem um cisto ou não, porque uma coisa que confunde, por exemplo, é o lipoma, né? Lipoma é um nódulo de gordura que muitas vezes dá nas mesmas regiões do cisto, ou seja, na verdade pode dar em qualquer parte do corpo, mas é muito comum, principalmente região do rosto, né, do couro cabeludo, na região das costas é uma região bem comum, e membros, né, braços e pernas são bem frequentes também. Mas normalmente regiões que têm uma quantidade de sebo maior, normalmente são mais comuns a frequência de ter o cisto epidérmico, né? O que é o cisto afinal, né? É importante você saber que não foi nada que você fez ou está fazendo de errado, não tem nenhuma forma, se você já teve um ou até mais, não existe uma forma de você prevenir com que ele não apareça. É igual como se fosse um nevo, né? Um nevo na verdade é uma pinta, né? Porque nada que você faça você consegue evitar com que ele não apareça mais ou menos, né? A partir do momento que ela surge, o que é importante você fazer? O mais importante é você não ficar cutucando, né? E nem sua esposa, sua namorada ou o irmão querendo ficar cutucando, porque é muito frequente, às vezes a pessoa tem o cisto e aí tem um furinho de saída. Muitas vezes o cisto ele pode não ter furinho, mas ele fica aquele abaulamento, né? Normalmente o nódulo ele é um pouquinho mais, quando você aperta assim, dá para sentir um pouco a consistência, né? Muitas vezes ele é inflamado dependendo da região e muitas vezes é pequeno. Normalmente quando ele é pequeno e não incomoda, a gente recomenda você ficar com ele, a não ser que você se incomode esteticamente ou visualmente, né? Tem essa questão que muitas vezes a pessoa às vezes quer buscar um tratamento caseiro para isso, para que haja a remoção do cisto, mas não tem nenhuma forma que seja retirado que não seja cirurgicamente, né? Muitas vezes, mas a tecnologia está tão moderna, não tem um laser ou algum creme que passe, que faça isso sumir? Com certeza não, porque se você ver essa imagem aqui do cisto, vocês veem que na verdade ele tem uma capa endurecida, né? Essa capa endurecida é a que produz o sebo internamente, e esse sebo ele tem uma consistência, ele tem até um aspecto, um cheiro ruim, né? Muitas vezes pode se assemelhar a um queijo catupiry ou às vezes um creme de ricota, que às vezes fica aqueles gruminhos e é uma coisa bem desagradável, né? E a outra condição que você tem que remover por causa desse incômodo que você tem, né? E muitas vezes essa questão que eu estava falando de você apertar, muitas vezes você pode fazer essa bolinha, muitas vezes estourar a cápsula. Aí na verdade é o pior momento para você fazer a cirurgia, porque muitas vezes a cápsula ele se rompeu e aí esse sebo é altamente irritante aí para o seu corpo, né? E aí muitas vezes pode acabar tendo uma infecção. Muitas vezes a gente resolve a infecção para fazer a cirurgia no momento posterior. Uma médica dermatologista, a Sandra Lee, que é o Dr. Pimple Popper, né? Que aí tem a descrição aí, o link aí, segue aí, que muita gente acaba visualizando porque tem aquele prazer um pouco de apertar o cravo ou o sebo, né? Porque o cravo na verdade é um orifício, né? Que tem a produção da oleosidade, só que o cisto tem uma quantidade muito maior. E é muito comum às vezes, por exemplo, a pessoa tem um cisto pilar que norteia na cabeça. É muito comum a pessoa ter parentes, pai, mãe, que aí costuma ter essas lesões, e muitas vezes quando você acaba adquirindo essa condição, é frequente você ter mais de uma lesão. E é importante saber que é como se fossem árvores independentes, né? Se você tem uma lesão aqui, você remove, mesmo que a gente remova, ele não vai te dar condição de atingir a outra, né? Porque aí cada um tem que ser removido de acordo com a quantidade de lesões que você tiver. E aí como é que a gente faz a remoção? É uma cirurgia simples, né? Só que aí tem que ser feito com anestesia local. E essa anestesia local, você tem a sensação de dormência, mas ela não causa nenhuma dor. A gente procura remover a cápsula inteira, né?
Muitas vezes a gente tem que esvaziar, por isso que é importante você procurar sempre seu médico cirurgião dermatológico ou cirurgião plástico, porque se a lesão for grande demais, o ideal não seria fazer a incisão, o tamanho, para você não ficar com uma cicatriz grande. O ideal é a gente muitas vezes remove um pouco desse conteúdo que tem esse sebo para reduzir, para depois a gente retirar. Aí muitas vezes uma lesão desse tamanho pode ficar com uma cicatriz bem menor, porque às vezes dependendo do médico que você procura, às vezes ele quer fazer a incisão do tamanho da lesão, não é o mais adequado. Porque depois que a gente retira, ele tem que ser feito, dado alguns pontos, né, para que tenha uma cicatrização mais correta, mais linear, né. Aí é claro, né, como tem a questão dos pontos, tem a questão da recuperação, que normalmente é relativamente tranquilo, né, tem uma questão da sensibilidade, mas questão de esforço físico, que é o principal, aí tem que ser de acordo com a área que foi retirada. Por exemplo, se for no braço, por exemplo, costas, você tem que evitar pelo menos aí, dependendo da quantidade, do tamanho da lesão, aí pode ser às vezes de 15 a 20 dias, aí vai depender do tamanho da sua lesão. Aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo esclarecendo aí a questão do cisto sebáceo, né? E um grande abraço, até a próxima.